Vamos falar um pouco sobre a polaridade das moléculas? A polaridade das moléculas é determinada pela geometria molecular e pela diferença de eletronegatividade entre os átomos. Para que uma molécula seja polar, ela irá apresentar um polo positivo e um polo negativo. Se ela for uma molécula apolar, isso indicará que a distribuição dos elétrons está em uma forma homogênea, logo, ela não terá polos. As ligações de uma molécula podem gerar vetores por causa da diferença de eletronegatividade entre elementos, deslocando pares de elétrons. A geometria da molécula influencia na disposição desses vetores, tendo a possibilidade de se cancelarem ou não. Quando a soma dos vetores se anulam, dizemos que o momento de dipolo é igual a zero e a molécula é apolar. Por outro lado, quando o momento de dipolo é diferente de zero, os vetores não se cancelam, resultando em uma molécula polar. O momento de dipolo elétrico pode ser representado por micro igual Q, produto de carga, vezes D, distância de carga. Quando a molécula apresentar valor de micro igual a zero, será considerada apolar, e para valor de micro diferente de zero, será designada dipolar. A unidade utilizada para expressar o momento de dipolo do Sistema Internacional é o columbímetro. Uma unidade ainda muito usada é o Deb. Deb igual 3,3 vezes 10 menos 30 columbímetro. Falando sobre ligações, vamos citar dois exemplos. Ligação iônica. Neste tipo de ligação, a transferência de elétrons é definitiva e, por isso, os compostos iônicos, como o próprio nome já diz, são carregados de cargas positivas e negativas, portanto, apresentam polos. Essa definição se aplica à regra: toda ligação iônica é uma ligação polar. A ligação covalente está associada à eletronegatividade. Para observarmos a eletronegatividade do elemento, podemos usar a escala eletronegatividade de Pauling. Ligação covalente. Se essa ligação for entre átomos da mesma eletronegatividade, a ligação será apolar, porque não ocorre formação de polos, pois se trata da ligação entre dois elementos da mesma eletronegatividade. Porém, se a ligação covalente for entre átomos com eletronegatividade diferente, a ligação será polar. Essa diferença induz o acúmulo da carga negativa ao redor do elemento mais eletronegativo, gerando assim polos na molécula. Ao descobrir se a molécula é polar ou apolar, isso nos trará uma noção sobre a sua solubilidade, a sua força intramolecular, o seu ponto de fusão e o ponto de ebulição. O que é geometria molecular? A geometria molecular é um campo da química que estuda o arranjo tridimensional dos átomos em uma molécula. A geometria de uma molécula influencia de muitas maneiras as propriedades físicas e químicas, como o ponto de fusão e de ebulição, a densidade e tipos de reações em que a molécula participa. Ela recebe esse nome porque as diferentes maneiras com que os átomos estão dispostos formam figuras geométricas das mais diversas. Podemos explicá-la pela teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Essa teoria se baseia na presença ou ausência de pares eletrônicos livres do átomo central, que se comportam como uma nuvem eletrônica que se repelem entre si. Com isso, a molécula tende a adquirir a forma geométrica em que adquire a maior distância angular possível. A geometria molecular está determinada pela posição dos núcleos dos átomos ligados ao átomo central, levando em conta a interação entre as nuvens eletrônicas e a repulsão exercida por elas. Geometria molecular linear do ácido clorídrico, sendo o verde o hidrogênio e o rosa o cloro. Geometria molecular linear segmento de reta do dióxido de carbono, sendo o rosa o carbono e os laranjas o oxigênio. Geometria trigonal plana do metanal, sendo o rosa o carbono, o laranja o oxigênio e os verdes o hidrogênio. Geometria molecular angular do dióxido de enxofre, sendo o roxo enxofre e os laranjas oxigênio. Geometria molecular tetraédrica do metil, sendo
os verdes, o hidrogênio, e o rosa, o carbono. Geometria molecular piramidal da amônia, sendo o amarelo, o nitrogênio e o verde, os hidrogênios. Geometria molecular angular da água, sendo o laranja, o oxigênio e os verdes, o hidrogênio. Você provavelmente já se perguntou como as lagartixas conseguem segurar no teto da minha casa e mesmo assim não cair. Pois bem, essa é uma questão que pode ser explicada utilizando as forças intermoleculares. Veja bem, a lagartixa consegue se manter presa na parede devido a forças de atração e repulsão, que ficaram conhecidas como forças de Van der Waals. Funciona basicamente da seguinte forma: quando a lagartixa dá um passo, existe um deslocamento de elétrons entre os átomos da pá da lagartixa e os átomos da superfície da parede, gerando assim uma força intermolecular que a mantém grudada na vertical. No caso das lagartixas, a força existente é conhecida como dipolo induzido. É relevante saltar que, dentre todas as forças existentes, essa foi a única que não foi estudada pelo holandês Van der Waals. Elas foram estudadas pelo físico alemão Fritz Wolfgang London. Por conta disso, essas forças também são conhecidas como forças de London. As forças de London são as de menor intensidade. Elas ocorrem em moléculas apolares, polares e em gases nobres. Essa interação ocorre da seguinte maneira: uma molécula apolar tem sua nuvem eletrônica um pouco deslocada para uma de suas extremidades, formando assim um dipolo instantâneo. Quando isso ocorre, a extremidade positiva da molécula atrai os elétrons da molécula vizinha, formando assim um dipolo induzido. Além das forças de London, existem outras forças como, por exemplo, a dipolo-dipolo, que ocorrem em moléculas polares, ou seja, moléculas que não apresentam uniformidade de carga, tendo assim uma região com maior densidade e carga negativa e uma com maior densidade de carga positiva. Essa densidade faz com que ocorra a formação de um polo negativo e, consequentemente, um positivo. Ao entrar em contato com outras moléculas, ocorre uma atração entre os polos e essa atração é conhecida como força de polo-dipolo. As interações de London são universais, no sentido que elas se aplicam a todas as moléculas, independente de sua unidade química. Da mesma forma, as interações de polo-dipolo dependem somente da polaridade das moléculas, não de unidade química. No entanto, existe uma interação muito forte, que é específica para moléculas que contêm átomos de hidrogênio ligados a certos elementos. Essa interação é conhecida como ligação de hidrogênio. Uma interação na qual um átomo de hidrogênio ligado a um átomo pequeno e muito eletronegativo, em especial o nitrogênio, oxigênio ou flúor, é atraído por um par de elétrons de um desses átomos. Veja bem, imagine que uma molécula de água se aproxima de outra. As ligações entre oxigênio e hidrogênio são polares. O átomo de oxigênio, que é eletronegativo, atrai fortemente os elétrons da ligação, deixando o átomo de hidrogênio praticamente desprotegido. Como o átomo de hidrogênio é menor, ele pode se aproximar bastante com sua carga parcial positiva de um dos pares isolados de elétrons do átomo de oxigênio. O par isolado de elétrons e a carga parcial positiva atraem-se fortemente e formam a ligação de hidrogênio. Dentre todas as interações mencionadas, a ligação de hidrogênio é a que possui maior força. Além das forças que atraem as moléculas, existem as que afastam elas, que são chamadas de repulsões. Veja bem, quando as moléculas estão muito próximas, elas se repelem umas às outras. Essa repulsão pode ser explicada pelo princípio da exclusão de Pauli. Imagine o seguinte: dois átomos de hélio se aproximam em distâncias pequenas. Os orbitais atômicos 1s se sobrepõem e formam um orbital molecular ligante e um antiligante. Dois dos quatro elétrons cedidos pelos dois átomos ocupam um orbital ligante inferior. E o princípio da exclusão de Pauli exige que os dois elétrons restantes ocupam um orbital antiligante. O resultado é o aumento real de energia à medida que os dois átomos se ligam. À medida que a distância se reduz, o efeito aumenta rapidamente, pois a superposição entre os orbitais atômicos aumenta rapidamente com a aproximação. Isso ocorre em qualquer molécula nas quais os átomos têm camadas preenchidas, embora os orbitais ligantes e antiligantes sejam mais complexos. Em geral, de forma reduzida,
As repulsões entre moléculas são resultado da superposição de orbitais de moléculas vizinhas e do princípio da exclusão de Pauli.